Vocês estão? Todo mundo bem? Bom, vamos começar hoje a nossa última aula de conteúdo desse trimestre mesmo. Vocês vão ver que essa última aula vai ser bem útil para vocês, principalmente para nossa AE, porque a gente vai ter que revisar algumas coisas que a gente viu durante o trimestre também, tá? E vai ser útil também porque vocês vão ver que não é tão novidade quanto possa parecer nesse primeiro momento, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a segunda lei de Mendel, tá? Sobre o tal do dihibridismo. Só para recordar um pouquinho, na primeira lei de Mendel a gente chamava de monohibridismo, por quê? Mono quer dizer um. Só existia uma possibilidade de híbridos, de heterozigotos, o azão-azinho. Agora no dihibridismo, nós vamos estar começando a trabalhar com dois pares de genes e por isso que podem existir a partir de agora então dois híbridos, dois heterozigotos. Daí que vem o nome de hibridismo, tá bom? Tá, então, vamos só antes da gente falar sobre hibridismo, a gente vai ter que revisar algumas coisas sobre o que a gente viu até o momento, tá? Bom, pessoal, que tipo de caso nós vimos até o momento durante todo esse trimestre, né? A gente viu esses quatro grandes grupos de caso aqui, né? Cinco se tu for separar semidominância e codominância. Tá, mas esses 4, 5 grupos de casos aqui, o que a gente tem para generalizar em primeiro lugar? Nesse primeiro trimestre nós trabalhamos somente com herança monogênica. O que é uma herança monogênica? Uma herança que trabalha só com um par de genes, sempre. Tudo que a gente viu foi de um par de genes para cada característica. Tá? A primeira lei de Mendel, o monohibridismo com dominância completa, né? Ela trabalhava com um par de genes. Esses genes eram autossômicos, né? O que é um gene autossômico? É um gene que está localizado nos cromossomos autossomos, isto é, nos cromossomos que não são sexuais e por isso vão ser dados iguais, de igual maneira em homem e mulher. Tu tinha dois possíveis alelos, dois alelos, isto é, o alelo azão, que é o dominante, e o alelo azinho, que é o recessivo, tá? Só para recordar, por que ele é chamado dominante? Porque ele se manifestava em dose única e o alelo recessivo ele só se manifesta em dose dupla. Né? Esses dois alelos vão estar sendo responsáveis por uma característica e tu vai ter no máximo dois fenótipos possíveis. Vamos pegar lá a parte das ervilhas. Pegar a cor da ervilha, característica então cor da ervilha. Quais eram os dois fenótipos possíveis? Amarelo ou verde? Né? O amarelo era um fenótipo condicionado pelo alelo dominante e o verde pelo fenótipo pelo alelo recessivo. Nesse caso, tanto o homozigoto quanto o heterozigoto, tendo um alelo dominante, ó, eles vão ter o mesmo fenótipo. Então isso quer dizer o quê? Esses dois aqui seriam uma ervilha amarela, por exemplo. Tá? Agora, na semidominância e na codominância, a gente chama de dominância incompleta ou ausência de dominância ou ainda dominância intermediária. Por quê? Tu trabalha também com um par de genes, também autossômicos. Tu vai ter dois alelos diferentes, o alelo azão e o alelo azinho, porém tu não vai chamar eles de dominante. Por quê? Porque os dois se manifestam no genótipo. Né? Tanto o azão quanto o azinho eles conseguem se manifestar mesmo sendo em dose única. Só para a gente recordar lá aquela flor maravilha lá, Mirabile jalapa. Tá? Então vamos pegar a característica qual que é? Uma característica que é a cor. Ao invés de tu ter dois fenótipos, como no monohibridismo com dominância completa, agora tu vai ter três fenótipos no monohibridismo com dominância incompleta ou intermediária. Quais que vão ser os três fenótipos, pegando lá a situação daquela flor maravilha ou Mirabile jalapa? Tu vai ter o fenótipo vermelho, que ele é condicionado pelo, por exemplo, o homozigoto dominante. Tu vai ter o fenótipo branco, que é condicionado pelo homozigoto recessivo. E o heterozigoto, como os dois alelos agora conseguem se manifestar, ó, então acontece, eles vão interagir e vão gerar um fenótipo intermediário. O heterozigoto vai ser o fenótipo rosa. E por isso que agora a gente tem três fenótipos possíveis, né, num caso de codominância. Desculpa, num caso de semidominância, perdão. Tá?
Se for um caso de codominância, como é que mudaria isso? Vamos pegar um caso de codominância bem clássico, bem conhecido, tá? Que é um pouco diferente lá, que é aquela pelagem ruão, que é lá de bovinos. Tu tem, ó, o azão que vai ter a cor vermelha, tu vai ter o azinho que vai ter a cor branca, e tu vai ter o heterozigoto que ele vai ter pelos vermelhos e brancos, né? Só que uma intensidade um pouco diferente, por isso ele vai se chamar de ruão. Então os dois alelos continuam se manifestando. Pessoal, isso é um caso então de para diferenciar a semi e a codominância da dominância completa. Qual foi o outro caso que a gente estudou? O caso dos alelos múltiplos, a polialelia. Tanto no caso do monohibridismo com dominância completa, quanto no monohibridismo sem dominância, tu tinha só dois alelos possíveis, o dominante, o azão e o azinho, né? Já na polialelia, qual que vai ser a grande característica? Tu também tem um par de genes, também são autossômicos, só que agora tu vai ter 3 ou mais alelos para uma mesma característica, obviamente. Só para a gente recordar, a gente viu 2 casos. Nos grupos sanguíneos do sistema ABO, tu tinha 3 alelos, o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. Na pelagem dos coelhos, tu tinha 4 alelos. Tu tinha um alelo para selvagem, para chinchila, para Himalaia e para albino. Tá? Então, tu tinha 3 alelos para uma mesma característica, e daí o número de fenótipos ia variar de acordo com a relação de dominância entre eles. Tá? E a última aula, o conteúdo que vai ser cobrado na AP centralizada da DEPA, a parte de herança sexual, que tu trabalha com genes agora que não estão mais nos cromossomos autossomos, e sim nos cromossomos sexuais ou alossomos. E daí por isso que tu vai estar trabalhando com uma característica que vai ser dada diferentemente para homem e para mulher. Tu vai continuar tendo 2 alelos. Né? Como a gente trabalha basicamente com questão de doenças, né? Claro que pode existir mais alelos, a gente só trabalhou com exemplos que tinham 2 alelos, o alelo normal e o alelo mutante para a doença. Né? Então, só para a gente recordar ali daltonismo, hemofilia, tu tinha o alelo dominante, que era o alelo normal, e tu tinha um alelo defeituoso mutante que causava as doenças respectivas. Tu tinha 2 fenótipos possíveis, né? Ou normal ou doente, só que daí para homem e para mulher, se vocês recordarem, vocês vão ver que tem diferença entre eles, né? Bom, então isso aqui foi só para a gente recordar um pouquinho o que a gente viu todo esse trimestre. E já serve como uma revisãozinha para a E, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, nessa segunda lei, no que ela vai se basear, então, a segunda lei do dihibridismo, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com 2 pares de genes, tá? Autossômicos. Com isso, tu não vai ter só mais, por exemplo, 2 letrinhas formando um genótipo, como a gente trabalha com 2 pares de genes, tu vai ter 4 alelos. Tu vai poder ter o alelo Azão, o alelo Azinho, o alelo Bzão e o alelo Bzinho, por exemplo. E a grande diferença está aqui, ó. Agora nós vamos estar trabalhando com 2 características ao mesmo tempo. E isso vai gerar 4 fenótipos. Antes de vocês já começarem a ficar, meu Deus do céu, que difícil. Calmem, vocês já viram isso aí. Só que a gente vai apresentar agora de uma outra maneira. Tá? Bom, por que o Mendel quis fazer isso? A grande ideia dele, depois de ter feito os cruzamentos lá da primeira lei, né, ele quis tentar entender agora como que os fatores se comportavam em conjunto. Aqueles genes que ele não chamava desse nome, né, mas como que eles iam trabalhar em conjunto, isto é, será que a herança de uma característica influencia na herança de outra? Por exemplo, será que uma ervilha amarela tem mais chance de possuir uma semente lisa ou rugosa, ou vice-versa? Sabe, essa que é a grande ideia dele. Foi aí que ele tentou ver assim, ó, tá, então vou ver como é que as plantas passam adiante 2 características simultâneas para ver se vai mudar a proporção esperada que se eu fosse olhar individualmente cada característica, tá? Então, essa foi a grande ideia do dihibridismo e a gente já vai ver como ele fez isso. Mas, de novo, a gente vai ter que fazer uma boa revisão
principalmente de meiose agora aqui, tá? E daí primeiro a gente vai revisar um pouquinho da formação de gametas lá no monohibridismo. E depois a gente compara com a formação de gametas aqui no dihibridismo. E daí para isso a gente vai ter que recordar a meiose, tá bom? Vamos lá. Bom, olha só, nessa primeira lei, tá? Como a gente viu, a gente tinha sempre no máximo, se tu for lembrar do quadro de Punnett, né? Tu tinha no máximo dois gametas possíveis. Dois gametas possíveis. Por exemplo, se tu era um indivíduo aqui, ó, azão azinho, tá? Que na verdade ele está representando isso aqui, ó, um par de homólogos com os dois genes, tá? Os dois alelos, ó, que um ele tinha dado à mãe e outro do pai, tá? Isso é um indivíduo heterozigoto. Na hora de colocar no quadrinho de Punnett, tu vai colocar os dois gametas possíveis, ou o gameta azão ou o gameta azinho, para tu ver qual vai ser a chance desses gametas encontrarem o gameta da fêmea ou do macho que ele vai estar cruzando. Tá? Mas por que que tinha esses dois gametas somente, pessoal? Da onde que vem isso? Tá aqui, ó. A primeira coisa, só para a gente recordar, os cromossomos antes deles sofrerem divisão, e tanto mitose quanto meiose, mas aqui no caso uma meiose, tu duplica. Então olha aqui, ó, tu criou um cromossomo que está duplicado agora aqui, ó. Ele vai ter dois GNAzão aqui, duas cromátides irmãs, e dois GNAzinho do outro lado, duas cromátides irmãs. Tá? Para quem não recorda, na meiose 1, aqui seria, ó, a meiose 1, ela é uma divisão reducional. Por que ela é uma divisão reducional? Porque ela vai reduzir o número de cromossomos. Porque ela vai separar bem aqui na metade, ó. Tá? Ela vai puxar os cromossomos homólogos inteiros para os polos das células. E daí com isso, ó, tu separando o par de homólogos, tu vai formar agora uma célula já haploide. Aqui, ó. E sendo uma célula haploide, ó, o que vai acontecer com ela? Ela só vai ter cromossomo de um tipo agora aqui, ó, e metade do número, porque aqui a gente tinha uma célula com 2 N's igual a 2. Aqui a gente vai ter uma célula N igual a 1, ó, só tem um cromossomo. E para quem não recorda, a meiose 2, ela é equacional, ela produz células iguais, tá, à célula originária dela, que é essa aqui de um cromossomo somente, tá, que são essas daqui. Então, o que vai acontecer agora? Na segunda parte da meiose, agora ela vai separar aqui, ó, a cromátide irmã e vai puxar cada um para um lado da célula, igual acontece na mitose. Né? A meiose 2 ela é muito semelhante a uma mitose, ela separa as cromátides irmãs. E por isso que no final das contas a gente vai ter 4 células, vocês lembram? Meiose sempre tem 4 células, só que os tipos de gameta diferentes que podem ser produzidos sempre vão ser quais? Só o azão ou o azinho. É por isso que na hora de tu colocar no quadrinho de Punnett, tu colocaria aqui, ó, azão, azinho de um pai e depois os gametas possíveis do outro pai. Tá? Então só para mostrar para vocês da onde que vem esse azão azinho, só para recordar para vocês de onde que vinha o azão azinho que a gente colocava no quadrinho de Punnett. Mas preste atenção, ó. No monohibridismo tu tinha no máximo 2 tipos possíveis diferentes de gametas. Tá? Obviamente, se o indivíduo parental era assim, ó, azinho, azinho, ele só ia produzir gameta azinho. Se ele fosse azão, azão também. Mas só tinha 2 tipos de gametas, tá? Entendido? Vamos ver como é que muda agora no dihibridismo. Antes de mostrar do dihibridismo, só para mostrar a ideia ali que eu tinha falado antes, ó. Se o indivíduo for heterozigoto, que é aquele exemplo da outra imagem ali atrás, está aqui, ó, os 2 tipos de gametas que ele pode produzir, tá? Se ele for cruzado com o indivíduo homozigoto excessivo, ele só vai produzir, todas as células dele vão ter só esse tipo aqui. E aqui estão as possíveis fecundações, né? Aqui estão as possíveis fecundações sempre. Tá? Então, só para a gente recordar um pouquinho. Agora sim, como que acontece lá no dihibridismo? Tá aqui, ó. O que que a gente vai ter aqui? Eu estou mostrando aqui essa célula de um indivíduo que é um duplo heterozigoto. Se tu for olhar para ela, o indivíduo é assim, ó, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho.
Tá aqui ele, ó. Esse par de cromossomos é para uma característica, esse par de cromossomos é para outra característica. Então, eles são heterozigotos para duas características diferentes. Isso é um dihíbrido, né, um duplo heterozigoto. Agora, a grande e principal diferença é que a gente vai ter sempre 4 tipos de gametas possíveis. Tá? Sempre vamos formar 4 gametas. Eles podem ser diferentes ou não. Tá? Mas sempre a gente vai ter 4 gametas possíveis. E da onde que vem esses 4 gametas, pessoal? Tá? E daí, por isso que aqui fica mais importante a gente entender a meiose. Bom, o que acontece lá na meiose, que não acontecia na mitose? Tá? Na meiose, ó, os pares de cromossomos homólogos, eles pareiam aqui na metade da célula, formam então a placa equatorial agora aqui. Só que diferente da mitose, que a placa equatorial era formada por cromossomos simples, aqui estão os dois sempre, ó, o parzinho de homólogos formando a placa equatorial. Só o que acontece na hora da meiose? A gente não tem certeza como que vão ficar organizados esses pares de homólogos. Tá? Aqui está o par de homólogo, tá aqui os dois pares de homólogos, ó. Mas na hora de acontecer a metáfase, lá na meiose, tu não tem noção como que vão ficar organizados, porque eles podem ficar organizados aqui, ó, nessa possibilidade aqui, isto é, ó, ficar no mesmo lado, para um lado da célula aqui, ó, só os cromossomos que têm os genes dominantes aqui de um lado e os genes recessivos do outro lado, tá? Isso é uma possibilidade. Ou tu tem essa outra possibilidade aqui, ó, que ficou, por exemplo, o cromossomo que tem o Rzão dominante, então, de um lado, e abaixo dele ficou o cromossomo que tem o gene recessivo Vzinho. Tá? E do outro lado aqui, ó, ficou o Rzinho e aqui o Vzão. Então, é uma outra maneira de se arranjar na hora de formar essa placa equatorial no meio da célula. Poderia ter sido o contrário. Poderia ter ficado, por exemplo, o cromossomo que tem o Vzão na esquerda e o Vzinho na direita, e em cima dele ter ficado o Rzinho na esquerda e o Rzão na direita. Então, por isso que a gente vai ter todas as possibilidades possíveis para a formação de gametas. Vamos olhar aqui, ó, na primeira possibilidade. Nessa possibilidade, ficou para a esquerda todos os cromossomos que têm genes dominantes, tá aqui, ó. E na direita, todos os cromossomos que têm os alelos recessivos. Daí, na hora de formar os gametas, olha só, tu vai estar formando aqui, ó, gametas que têm só alelos dominantes, ó, Rzão, Vzão, e só alelos recessivos do outro lado, Rzinho e Vzinho, por causa dessa organização cromossômica aqui, ó, pessoal, tá? Por causa disso aqui. Agora, a gente tem certeza que vai ser sempre assim? Não, por isso que existe uma outra possibilidade. Qual que é essa outra possibilidade? É essa segunda aqui que está mostrando no segundo ladinho. Está mostrando que do lado esquerdo aqui, ó, na hora de separar os cromossomos, e tu puxar cada um cromossomo para o lado da célula, vai puxar o Rzão com o Vzinho para um lado e vai puxar o Rzinho com o Vzão para o outro lado. É uma outra maneira de se dispor esses cromossomos. E daí como que vão ficar esses gametas agora? Os gametas, eles vão ser agora Rzão, Vzinho e Rzinho, Vzão. Daí que vem essas 4 possibilidades que vocês veem aqui, ó. Tá? Então, em suma, pessoal, claro que numa prova eu não vou cobrar que vocês saibam explicar isso. Eu só quero que vocês entendam da onde que virão esses cromossomos. Da onde que virão esses gametas possíveis. Porque agora cada gameta vai ter que ser formado por um alelo de cada tipo. Tá? Então, um alelo de cada letra. Por exemplo, o Rzão com o Vzão, o Rzão com o Vzinho e assim sucessivamente. Sempre. Já que a gente trabalha com 2 pares de genes. A melhor maneira de vocês entenderem isso é fazer isso aqui sempre. Ó. Vocês não vão precisar fazer o esqueminha de meiose para mim. Tá? Mas, por exemplo, o indivíduo que tem
esse genótipo aqui, ó, duplo heterozigoto, vocês sempre farão esse esqueminha aqui. Vocês vão aplicar a propriedade distributiva para achar os gametas. Como? Tu vai pegar um alelo com outro alelo do outro tipo. Então, por exemplo, o Rzão com o Vzão, Rzão com o Vzinho, Rzinho com o Vzão, Rzinho com o Vzinho. Daí que vem esses 4 gametas possíveis formados a partir desse genótipo aqui, ó. Tá? Então, de novo, é isso aqui que vocês vão precisar saber, pessoal. Extrair os gametas de um genótipo. Por exemplo, se o genótipo fosse assim, ó, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, tu faria o mesmo esquema, ó. Rzão com Vzão, Rzão com Vzão, Rzão com Vzão, Rzão com Vzão. Tu também teria 4 gametas. Só que todos os 4 gametas seriam iguais, porque esse indivíduo agora, ele é homozigoto das duas características. Entendido? Vamos ver mais adiante como é que funciona isso. Tá? Aqui, ó, essa ideia que eu estava falando agora há pouco, ó. Como que funciona? Os tipos de gametas vão depender do genótipo dos pais. Se o indivíduo é dihíbrido, é esse esqueminha aqui, ó, aplicar distributiva. Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Tá aqui os 4 gametas que podem ser formados a partir desse genótipo de híbrido duplo heterozigoto. Se é um indivíduo assim, ó, ele é homozigoto para um par e heterozigoto para o outro, como é que funciona? Ó? Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Tá aqui eles, ó. Aqui no caso forma 4 gametas, só que tu vê que são só 2 tipos possíveis diferentes. Se o indivíduo é totalmente homozigoto, que nem aqui, ó, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Tu vai formar todos os gametas iguais. Tá? 4 também, só que todos eles iguais. E esse tipo de gameta que a gente vai ter que colocar no quadro de Punnett. Então, a partir de agora, não vai ficar um quadro de Punnett só com os gametas sendo só uma letrinha. Tu vai ver o quadro de Punnett, se for esse indivíduo aqui, ó, vai ser assim que tu vai botar no quadro, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Tá? E daí, claro, tu vai ter os outros gametas do outro pai nessa posição aqui. Tá? Existe uma formulazinha, pessoal, que pode ser bem útil para vocês verem quantos gametas diferentes um genótipo pode produzir. Gametas diferentes um genótipo pode produzir. Por exemplo, essa aqui é a fórmula, 2 na N, e N é o quê? N é o número de heterozigotos que tu encontra no genótipo. Quer ver? Vamos pegar os exemplos aqui de cima, ó. Quantos heterozigotos tu vê nesse genótipo aqui, ó? 1, 2. 2 heterozigotos. Então, quanto dá 2 elevado na 2? 4. Olha só, tem 4 gametas diferentes. Quer ver esse outro genótipo aqui, ó? Quantos heterozigotos vocês veem? Apenas 1. Quanto dá 2 na 1? 2 na 1 dá 2. Então, tu consegue ver que tu tem somente 2 tipos de gametas diferentes, ó. O Azão, Bzão e o Azão, Bzinho. Quantos heterozigotos a gente tem aqui, ó? 0. Quanto dá 2 na 0? 1. Então, olha aqui, ó, tu percebe que só tem um tipo de gameta diferente. Tá? Então, de novo, isso aqui serve para tu descobrir o número de gametas diferentes. Eu nunca me esqueço uma questão da URGS, e que eu sempre trabalhava em aula com os alunos, essa questão, que ela dava um genótipo parecido com esse aqui, ó, tá? Numa prova, e perguntava justamente isso. Quantos gametas diferentes esse genótipo pode produzir? Tem 2 maneiras de vocês fazerem isso. Ou tu podia estar lembrando da formulazinha aqui, ó, 2 na N, e tu vê que tem 1, 2, 3, 4 heterozigotos, né? 2 na 4 é 16, se não me falha a memória na matemática. Tá? Ou tu podia ser meio sadomasoquista e começar a fazer isso aqui, ó.
né, um por um aqui formando os gametas para ver quantos diferentes no total ele ia fazer. Tu imagina, tu tem que fazer para todos esses. E daí quando vê já teria acabado a prova e tu estaria ali brincando de fazer isso aí. Então, obviamente, nessa prova da URGS, ela não perguntava quais eram eles, era só quantos gametas diferentes produziria. Tá? E nesse caso aqui da segunda lei de Mendel, isso aqui vai servir para vocês lembrarem e verem assim, ó, opa, realmente eu tirei o número de gametas diferentes corretamente. Se tu lembrar esse númerozinho 2 na N. Tá? Serve só para isso essa formulazinha. Tá bom? Vamos adiante.